Luciana, você me escuta? Não, mas parece que ela entrou com outro computador, né? Então, o nome do Thiago. O áudio dela tá aparecendo fechado aqui. Eu percebi, né? Eu também tentei liberar e não consegui. Luciana. Agora eu te vejo, Luciana. Só que o seu áudio está desligado. Deixa eu tentar ativar. Agora liberou. Liberou? Beleza. Aham. Deu certo. Que briga! Essas Agora, modernidades. boa noite de novo. Boa noite. Aqui, você sabe compartilhar ou apresentar agora e nos slides? Sim, apresentar agora tela inteira, né? Uma janela, aí uma janela você procura o seu PowerPoint, ele já tem que estar aberto, ele já está aberto? Tá sim. Então uma janela. Isso, uma janela, e você vai no seu computador e abre, né? Então, isso, bacana. Pessoal, a gente vai dar continuidade, então, né, às apresentações, né, às palestras. Queria agradecer, Luciana, a sua disposição, né, em estar com a gente hoje. Né, a gente tem agido da mesma forma que a gente agiria presencialmente, né, trazendo pessoas que têm experiência com a temática, né, que têm bagagem para poder, né, trazer o olhar da atuação para o pessoal, tá? Durante a sua fala, eu vou estar com a câmera, né, e o áudio desligado, e aí você pode direcionar, tá? Você pode apertar F5 aí. Então, registrar mais uma vez, muito obrigado, viu, por sua disponibilidade. Seja bem-vinda aí ao curso. Obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Agradeço o convite e peço desculpa a vocês, porque a gente tinha um horário de iniciar, né? Acabou atrasando um pouquinho, mas... Luciana, se você apertar F5, a tela vai ficar maior. Gente, o que eu fiz? Ela saiu. O F5 tirou da sala. Luciana, eu acho que o F5 te tirou da sala. No seu computador, você tem que apresentar os slides, iniciar a apresentação. Vai lá de novo, por favor. Apresentar agora. Uma janela. Ótimo, compartilhou. Isso, foi. Está visível, se você quiser apresentar assim, mas se você for em apresentação de slides iniciar, também fica maior. Mas assim está visível. Fica à vontade. Ótimo. Oi, gente, então, boa noite, né, mais uma vez. Seria muito bom estar com vocês presencialmente, mas, né, ainda bem que temos essas ferramentas, né, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre minha especialização enquanto profissional de educação física voltado para o atendimento de gestantes e puérperas, né? Puérperas. Eu saí da cama às 6h30, né? Pelo amor de Deus, vai dormir, meu filho tá cedo, né? Eu falei aqui. Então, puérperas, para quem desconhece o termo, são mulheres, né, no pós-parto. Quando eu falo pós-parto, não é o pós-parto imediato, tá? Não é assim, nasceu e já vai fazer atividade física. Esse puerpério, ele se delonga até 1 ano ou ao final da amamentação, tá?
Então, vou mostrar para vocês, inicialmente, um pouquinho da minha formação, né, que é o que vocês estão buscando hoje. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo para vocês, eu já mudei para o próximo slide aí, vocês me avisem, tá? Eu tenho a licenciatura e o bacharel, né, pela FUPAC, me formei nos dois. E na licenciatura, quando eu me formei, eu estava prestes a ter meu primeiro filho e me fez buscar essa especialização. E aí, após a faculdade, né, vieram as pós-graduação em atividade física para grupos especiais, que é uma das pós-graduações que engloba o tema, né, de gestante. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher, porque além de trabalhar com puérperas, com gestantes, eu trabalho com puérperas também, né? E atualmente eu faço uma pós-graduação em prescritoria na área da saúde, né? Que é voltado para o atendimento ao SUS, né? E fora isso, alguns dos cursos que eu tenho em relação à especialidade mesmo, né? Atualização, porque a gente não para só na faculdade, né? Principalmente quem quer especializar em uma área. Então, tem cursos que eu fiz em BH, de forma remota, atualmente tem proporcionado muito, eu vou até passar para vocês alguns contatos para quem quer trabalhar na área, e é muito interessante, né? Porque é uma área que ainda tem muita carência de atendimento. Me dei só um feedback aí se está passando direitinho para vocês. Tá sim. Tá ok. Tá, ótimo, obrigada. Ó, então, como eu já falei para vocês, não se resume simplesmente a gestante, né? O atendimento especializado. Então, você parte ali desde a mulher tentante, porque você está cuidando da saúde, visando esse período gestacional, né? Até o pós-parto. Então, a tentante, você tem trabalhos diferentes para fazer com ela, não são exercícios mirabolantes, não são periodizações exorbitantes, né? A gente vai ter que ter um cuidado ali de acordo com o ciclo menstrual, por isso que eu digo que é tão importante conhecer sobre a saúde da mulher. E a questão da gestação em si, né? Você pensar no treinamento da gestante voltado para concepção, né? Para o parto, a concepção, né? O gestar o bebê ali, todo aquele período de gestação e o parto em si. A educação física hoje proporciona para a gente, junto com a fisioterapia, com a psicologia, benefícios muito grandes em relação a um parto, né, mais normal, um parto mais natural, que é mais benéfico para a mulher, né? Não sei quem de vocês, aí depois a gente vai conversar um pouquinho, quem de vocês já é mãe e já passou por essa experiência, sabe, já sentiu na pele, né, como que funciona. Então, a gestação, ela se divide do primeiro trimestre, tá? Da primeira à 12ª semana, que na realidade aqui, da primeira e a segunda semana é só para constar período menstrual, tá? É o ciclo menstrual da mulher. Na realidade, a concepção acontece aqui da segunda para a terceira semana. E aí acontece toda aquela parte, né, de fixação embrionária, nidação, que são processos natural que o corpo vai gestar ali. E a gente que está trabalhando com atividade física tem que ter muita atenção e conhecimento em relação a isso para não provocar um aborto espontâneo, porque já é uma fase onde a mulher tem uma predisposição ao aborto espontâneo, tá? Não quer dizer que toda gestante vai treinar e vai ter um aborto espontâneo, tá, gente? É bem importante frisar isso. E eu tenho tentado trazer muito para as mulheres essa concepção de que a gestante não precisa de parar de treinar. É modificar o treinamento, retirar impactos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O segundo trimestre, né, que é o trimestre maravilhoso, principalmente para quem trabalha aí com musculação, a própria ginástica, não sei como que é o trabalho de vocês aí, como que está mesclado, mas o segundo trimestre, desculpa, é um dos mais, vamos dizer assim, mais tranquilos para se trabalhar,
né? Já aconteceu todo esse processo de fixação do embrião ali no útero, os riscos de aborto são bem menores, de descolamento, sangramento e tudo mais. Ele acontece da 13ª à 25ª semana, tá? E é um período que a barriga não está muito grande, então a mulher já não tem ali aquele desconforto, ainda não tem aquele desconforto, né? De protusão abdominal muito grande. Então, você consegue fazer uma gama de exercícios com ela, uma prescrição mais completa, vamos dizer assim. E o terceiro trimestre, que é da 26ª semana até a 40ª, podendo se estender até a 42ª semana, tá? Gente, enquanto eu estiver falando, se alguém quiser interromper, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Ou se quiserem anotando também para perguntar no finalzinho com vocês. Então, esse terceiro trimestre, ele já demanda um pouquinho mais de cuidado também da nossa parte em relação a essa prescrição, tá? É um período onde pode acontecer a diástase abdominal, tá? Que é o afastamento da musculatura, né? O reto abdominal tá aqui, a parede cobrida. Então, é inevitável. Todas as gestantes, elas vão ter uma protusão abdominal, né? Para esse feto, para esse embrião crescer e vai acontecer esse afastamento. Cabe a gente, olhando com essa gestante, né? Evitar que essa diástase se torne patológica. Então, a gente tem que evitar que a pressão que o bebê vai fazer para fora ali seja maior. Como que eu vou fazer isso? Ativação de transverso, evitar exercícios em decúbito ventral, evitar alguns exercícios com sobrecarga, principalmente a gestante já não vai usar muita sobrecarga, mas para algumas isso ainda tem que ser mais especial, tá? E aí a gente visa no terceiro trimestre também a questão do parto, né? Que muitas mulheres hoje têm buscado pelo parto normal, o parto humanizado, e tem procurado tanto fisioterapia quanto a educação física como uma forma de auxiliar, trazer benefícios nesse momento, tá? E um desses benefícios é conseguir manter esse trabalho de parto, porque o parto normal ele é tido hoje como uma competição na maratona. Então, se você não tem um preparo físico, um corpo preparado para aguentar aquele trabalho de parto, muito provável que a mulher vai chegar num ponto que ela vai desistir desse trabalho de parto, tá? Principalmente aquelas que acabam delongando, né? Entram em 10, 12, 24 horas de trabalho de parto que pode acontecer, tá? Eu acho que o mais importante é isso aqui, de falar. Depois a gente vai falando mais um pouquinho dos benefícios pra frente. Liberação médica é o primordial, tá? Antes de qualquer coisa, na primeira conversa com a gestante, para quem pretende trabalhar, é ter a liberação médica, tá? Porque quando você fala em atendimentos para grupos especiais, né? Hipertensos, diabéticos, cardiopatas, as gestantes, crianças, você tem que ter uma avaliação médica. E as gestantes, né, seguem isso. Elas não têm. Elas seguem um pré-natal, independente se está sendo acompanhada pelo SUS ou pela rede particular, tá? Então, tem condições e você vai esclarecer com esse médico. Então, se o médico fala assim, não, é um médico muito conservador, não quero que a gestante faça atividade física, você tem direito de conversar com essa gestante, acompanhá-la na consulta e conversar com o médico, mas por quê? Né? Ouvir o que ele tem a dizer também em relação a isso e levar as suas informações aí, tá? Logo em seguida, conseguiu a liberação médica, a gente vai fazer anamnese, tá, de saúde, tanto a anamnese, o histórico dessa gestante quanto familiar, para predisposições, né? Vocês já fizeram com certeza isso, alguns eu sei que trabalham em academias, então você já tem costume com essa anamnese. Não foge do comum, tá? Hipertensão na família, gestante, diabetes, histórico com tireoide, né? Distúrbios da tireoide, avaliação, e a gente vai fazer também avaliação postural.
É muito importante frisar, gente, que para quem não atendia essa gestante antes, essa avaliação postural ela pode ser muito modificada dependendo do trimestre que você encontra essa gestante, que você começa a atender essa gestante, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre as adaptações, que acontece um padrão de movimento na coluna que só acontece na gestação, tá? E é importante vocês terem olho clínico para isso, saber avaliar. Então, façam bons cursos de avaliação postural, se atentem à especialidade, né, à gestante, em especial em relação ao quadril ali e região lombar, que é o que mais sofre essas alterações, tá? Individualidade biológica é avaliar cada gestante. Então, eu tenho gestante hoje, nunca trabalhei com atletas, mas eu já, né, nos cursos que eu fiz, a gente vê muito estudo de caso, e a gente tem gestantes que são atletas e que querem continuar trabalhando com atletismo. Individualidade biológica, tá? Então, pode acontecer de ter, isso é responsabilidade dela, tá? Porque os treinos com atletas são extenuantes, e o que não é recomendado para gestantes. Se respaldem em relação a isso, levem informações a ela, o que pode trazer de prejuízo para o bebê e para ela. Mas normalmente você vai ter ou aquela gestante, né? A gente vê os atletas na academia, né? Que não são profissionais, a gente tem as gestantes também. Então, tem aquelas que gostam mais, que estão acostumadas a treinar, que já são treinadas, e tem aquelas que estão gestando agora e agora que resolveram procurar atividade física. Tem aquela que é muito animada, tem aquela que é muito desanimada, mas precisa de fazer porque às vezes o médico recomendou, né? E para a saúde dela também. Então, avaliar isso aí também quando você for prescrever um treino. Intensidade, como eu falei, nada extenuante. Então, a intensidade da gestante é de leve para moderada, tá? Para quem usa escala de Borg, a gente atinge o máximo de 7 na escala de Borg para gestante, tá bom? Nada acima disso, independente não, tem ótima condição de saúde, tá? A não ser que isso seja acordado com médico, gestante, atleta, tá? E para ser sincero, eu nunca treinei uma atleta e acredito que não é muito a nossa realidade aqui, então eu nem cito muito. As modalidades, né, que a gestante pode fazer, as mais comuns e conhecidas e já, vamos dizer assim, autorizadas, né, as mais frequentes, são pilates, yoga, hidroginástica e a natação ali é bem menos do que a hidroginástica, né? A hidroginástica, devido à pressão da água, é muito benéfica, tanto para retorno venoso, quanto para a própria questão, né, da parede abdominal, de se manter fortalecida ali. E a musculação. Inclusive, um dos estudos que a gente tem mais recente é do ACOG, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que traz para a gente sobre alguns parâmetros, né? E, inclusive, ele coloca que finalmente, no meu primeiro ano que isso acontece, né? O treinamento de força, o treinamento resistido, que é o treinamento de musculação. Então, para quem trabalha com musculação aí, pode ter certeza que a procura por gestantes, né? As gestantes procurando as academias, daqui para frente vai ser bem maior. Porque, assim, apesar do processo que a gente vive hoje, né? Quando a gente voltar à nossa normalidade, as gestantes, a gente vê que as gestantes já têm mais consciência de cuidar da saúde, não ser aquela gestante sedentária que as nossas avós, bisavós foram, né? Então, isso tudo afeta muito para a nossa especialização. E, em especial, você vai objetivar com essa gestante a saúde, tá? Ela pode ter um objetivo ali de controle de peso, né? Ela pode estar com sobrepeso, o médico pediu o controle de peso, você vai fazer essa avaliação dela de massa corpórea, né?
mas em especial avaliar saúde. Bom, objetivar saúde. A gente nunca objetiva com uma gestante o condicionamento físico, seja hipertrofia ou emagrecimento, vamos dizer assim, o grande emagrecimento, né? Tanto que eu coloco tentando já, se você conseguir estar atendendo essa mulher antes, a fase do tentante é a fase que ela tem para buscar o condicionamento físico. Sobre as adaptações fisiológicas, gente, se tiver muito rápido, pode me parar aí, tá? Eu falo um pouco rápido. Sobre as adaptações, eu coloquei uma imagem para vocês que já, né, fala muito sobre a adaptação que acontece no corpo da mulher. O sistema urinário, né, a bexiga que vai ficar ali, vai começar desde o início da gestação, como o útero está bem posicionado ali, bem próximo à bexiga. Vocês vão, para quem já teve a experiência aí de ser mãe, já deve ter sentido que o início da gestação acontece, né, a compressão da bexiga pelo útero, começa ali a se expandir, o bebê crescer, né? Os fluidos também mudam, tá? O sistema imunológico sempre baixa, como tem um outro sendo formado, o corpo entende que ele precisa de lutar contra alguma coisa. E aí surge a parte hormonal, tá? É quando entra em ação a progesterona, que é o hormônio responsável por manter e assegurar a gestação. Aumenta também os índices de estrógeno, de estrogênio, né, no corpo da mulher, que é responsável pelo aumento da mama, né? Começa ali o processo de lactação, de produção de leite, tanto com estrógeno, tanto com a prolactina, que é outro hormônio que a mulher produz durante a gravidez, tá? Algumas alterações, eu só vou dar uma pinceladinha com vocês, porque não afeta tanto assim a parte de prescrição. Então, o sistema nervoso, essa mulher ela pode ficar, sofrer alterações no olfato, tá? No paladar, o tecido epitelial também são a própria irritabilidade do sistema imunológico, tá? O sistema gastrointestinal, principalmente mais para o final da gestação, no início ele sofre muito com as questões hormonais. Tanto progesterona quanto estrógeno estando, vamos dizer assim, bem modificados no corpo da mulher, eles provocam constipação, constante problemas com gases, né? E isso aí a gente pode trabalhar uma atividade aeróbia, trabalhar alguma coisa, e trabalhar também dicas para que essa mulher procure uma alimentação mais controlada, né? Que a nossa profissão está atrelada intimamente com a nutrição. Então, eu indico sempre que as gestantes procurem por uma boa alimentação, por um bom profissional, para acompanhando elas nesse também muito no sistema gastrointestinal. Refluxo pode acontecer, tá? Principalmente no finalzinho da gestação, ó, quando vocês veem aqui, olha a protusão abdominal, como que acontece. Então, tudo que tá aqui é bebê. E tudo que tava aqui, né? Que a gente tem o intestino, o estômago, o diafragma, que é o músculo respiratório, tudo que tava aqui vem cá para cima, né? Esse diafragma, a gente tem uma referência aí de 5 centímetros de subida desse diafragma. Então, vocês pensem, né, o quanto que isso afeta o sistema gastrointestinal. Tanto para refluxo, constipação, a própria questão respiratória, tá? Os pulmões também sofrem um pouco com essa impactação, né, nos órgãos. O sistema endócrino, eu já falei para vocês, né, que em relação aos hormônios, os principais são esses, que alteram o estrógeno, a progesterona, a ação da prolactina
E um último que eu não falei para vocês e que é muito importante, que começa já no início da gestação, mas ele não tem tanto efeito, que é a relaxina, tá? É um hormônio produzido, um polipeptídeo exclusivamente na gestação, por mulheres, né? Então, quando você tem a ação desse hormônio no corpo, por que eu falo que ele é muito importante? Porque esse hormônio ele é responsável por afrouxar as articulações. Então, você tem articulações, né? Coluna toda, a articulação quadril, né? Esse hormônio ele é responsável por expansão articular, vamos dizer assim, para que esse feto caiba na pelve da gestante durante a gestação e ele também auxilia no trabalho de parto, quando esse parto é vaginal. Então, por isso que no final da gestação, no terceiro trimestre, a gente tende a evitar alongar gestantes, tá? Treinamento de flexibilidade não para gestante, treinamento de mobilidade com muita restrição, tá? Só se essa gestante realmente tiver algum problema postural bem grande, mas a gente trabalhar flexibilidade e alongamento com gestante no final do terceiro trimestre é só específico visando o parto mesmo, tá? Em relação ao quadril. E acompanhar bem as dores dessa gestante. Essa região sacral, região de lombar, é uma região, olha para vocês verem o que acontece aqui, olha, a hiperlordose é muito grande por causa da projeção, e aqui acontece a anteroversão pélvica, tá? Que é a rotação da pelve para frente para encaixar esse bebê. Ela é uma das condicionantes tanto para diástase quanto para essa hiperlordose, tá? E hoje a gente tem estudos que falam que 70% das gestantes reclamam de dores lombar no final da gestação, tá bom? Junto com isso, a gente ainda tem uma cifose grande na torácica, né? A cervical também pode sofrer alterações, mas não tanto quanto esse peso na lombar e a cifose. E olha o que acontece com a mama, né? Que ao final da gestação, ela já está preparada ali para o aleitamento materno. Então, ela já está bem maior, o que contribui também para essa cifose. Então, vocês veem que a grávida, ela entorta toda, né? E a gente tem responsabilidade de trabalhar essa postura da gestante durante os treinos. Alguns cuidados que a gente tem que ter com a gestante, que é incentivá-la a continuar o pré-natal. Nenhuma gestante deve passar mais de 30 dias sem ver, pelo menos consultar o seu médico, mesmo que não faça exames de ultrassom, de imagem todos os meses, de 30 em 30 dias ela tem que fazer esse acompanhamento que se chama pré-natal, tá? E você pode acompanhar esse pré-natal através do cartãozinho. Existe um cartãozinho da gestante onde você acompanha. E é até interessante você conhecer o médico da sua paciente, da sua aluna, porque você pode pedir a ele que faça observações em relação ao que você, né, poderia ou não prescrever para ela, se você tem dúvida, entendeu? É bem bacana. Temperatura corporal e ambiental alta, tá? A gente aqui em Minas, a gente não sofre muito com a questão ambiental, mas temperatura corporal da gestante, ela deve manter ali um padrão 36, nossa temperatura normal. Passou de 38 graus, 39, já é considerada hipertermia, né? Então, você está em condições de treinamento propicia isso muito fácil, tá? Por que que não pode? Principalmente no primeiro trimestre. Quando acontece o processo de fechamento do tubo neural, pode acontecer má formação, tá? Então, a gente tem uma responsabilidade muito além da saúde da mãe. A gente tem responsabilidade com a saúde do feto também. Então, a gente evita, em especial no primeiro trimestre, né, como eu já falei para vocês, nada que vai gerar esse processo, que vai atrapalhar esse processo de fixação.
Trabalhar grandes grupos musculares vai exigir muito dessa gestante, tá? Vocês vão lembrar em relação às adaptações cardiológicas, cardiorrespiratórias, né? Então, ela vai estar ali já com 30%, 40% a mais no débito cardíaco, ou seja, né, ela já está com um volume circulatório maior, e se você trabalhar grandes grupos musculares, a tendência é isso aumentar. Então, o que eu recomendo normalmente? A gente tem feito, tem estudado e tem sido comprovado. Quando você vai trabalhar, por exemplo, um agachamento, que é para grandes grupos musculares, você vai trabalhar em bem menos repetições. Cargas 30%, 40% menores do que aquela que a gestante trabalhava, tá? Usando sempre a individualidade biológica, porque pode ter gestante que vai precisar de abaixar mais essa carga. Duração do treino máximo de 45 minutos, porque a gestante, ela já vai ter um gasto calórico, energético ali muito grande. Então, aí a gente entra na parte né, que todo mundo já sabe em relação à glicose. Pode acontecer hipoglicemia muito mais fácil numa gestante do que em uma pessoa que não está gestando, tá? Então, esse desequilíbrio aí acontece muito fácil. Então, eu recomendo treinos de 30 minutos, não mais que isso, podendo se estender a 45, desde que você vá trabalhar ali um alongamento, um relaxamento no final com ela, exercícios, né, que não vai exigir tanto dela assim, tá? Frequência cardíaca. Ainda existe uma discussão em relação a isso, mas a referência atual é de 140 batimentos por minuto. Ou que essa referência não passe de 70% da frequência cardíaca da máxima, tá? Eu sempre gosto de colocar o 140 porque fica um número mais, para quem está aprendendo, né, está começando na área, eu acho que é mais fácil de você seguir, de você ter esse cuidado com a gestante. Posição supina após a 20ª semana, tá? Posição supina é essa que eu tô na foto aí. Nessa foto eu já estava gestando o meu primeiro filho. Eu estava com 13 semanas nessa foto. E em tese, eu ainda podia deitar, né, assim. E depois a gestante nem consegue deitar. Com 20 semanas, acontece a compressão da veia cava, tá? E dificulta ainda mais o retorno venoso. Nesse período do segundo para o terceiro trimestre, o retorno venoso na mulher é muito dificultado, justamente por causa dessa compressão uterina, né, essa expansão do útero que acontece a compressão, todos os fluidos aumentam no corpo, né? A questão também hormonal, tudo isso interfere, tá? Então a gente evita. Lu, mas eu quero treinar com ela uma ponte dorsal, né? Que é parecido com esses exercícios que eu tô fazendo aí. Pode, você não é impedido de fazer isso, tá? Você vai observar essa gestante, como que ela tá indo, e a cada série que você fizer com ela, você vai virá-la em decúbito lateral para o lado esquerdo de preferência, tá? Porque do lado esquerdo vai trazer mais conforto, como a localização da veia, das artérias ali, virar para o lado esquerdo, ela proporciona que essas artérias sejam desobstruídas de forma mais eficiente, tá bom? Então, não é proibido, são cuidados que você tem que ter. Prescrição por trimestre, tá? Então, como eu falei com vocês lá no iniciozinho, né, em relação ao primeiro trimestre, o cuidado, o segundo trimestre, eu já passei a periodização para vocês aí, vai ser interessante para vocês terem, depois eu vou mandar os slides para Samuel, e para ele compartilhar com vocês. Então, no primeiro trimestre, consciência respiratória, avaliar as alterações posturais, trabalhar esses fortalecimentos já no primeiro trimestre, tá? E atenção à formação fetal e indisposição, que é o primeiro trimestre onde a mulher tem muita disposição, enjoo, sono. E no segundo trimestre, a gente pode trabalhar mais essa questão dos alongamentos, né? Porque ainda não tem ação grande da relaxina, mais força, um treinamento de mais de força.
e já iniciar ela com alguns circuitos de resistência, tanto cardio quanto muscular. Lembrando, dentro da intensidade recomendada, de leve para moderado, tá? Terceiro trimestre, já visando o preparo para o parto, né? Que são os específicos para assoalho pélvico, fortalecimento da parede abdominal, tá? Soltura pélvica, agachamentos, porque são exercícios que normalmente, visando um trabalho de parto normal, a mulher procura. Exercícios proibidos, sempre me perguntam muito. Ah, mas gestante pode fazer agachamento? Pode, não só pode, como deve. Só que é, como eu falei no início, individualidade biológica, tá? Se você tem uma gestante que ela já tem um problema ali, uma retroversão pélvica, um enfraquecimento acentuado, né, na lombar, você pode trabalhar outros exercícios que não vão exigir tanto dela, tá? Mais uma vez, gestantes treinadas normalmente proibido. Abdominal. Eu já vi muita gente prescrevendo para gestante. Eu pergunto para vocês, ciência, qual que é a eficácia, né? Se não preparou aquele abdômen com abdominais antes, então fazer essa flexão de tronco, condicionando o bebê ali, não vai apertar o bebê, tá? Só que você vai provocar uma pressão intraabdominal, o que não é benéfico para ele, para a gestante, né? E eu sempre falo que não existe exercício errado na gestação. Existe a gestante errada para determinados exercícios. Então, é avaliar sempre padrão postural, certo? Aqui a gente tem as contraindicações relativas. Quando eu falo de relativas, é porque a gestante ela tem uma chance, ela pode praticar, inclusive ela deve. Esse mesmo estudo do Colégio Americano traz para gente que gestantes que tenham hipertensão, mas que estejam controladas, a própria diabetes gestacional, a anemia, desnutrição, ela é recomendada sim que faça atividade física, desde que isso esteja sendo um conforto para ela, tá? Já as absolutas, né, ela não pode de forma alguma. Quem que vai avaliar isso? Vocês? Nós, profissionais de educação física? Não, o médico, tá? Então, quando o médico fala, não, é uma contraindicação absoluta, ela não pode, ela tem uma pré-eclâmpsia, algo descompensado, né, uma tireoide descompensada, hipertensão, nada feito, tá? Aqui foi uma pesquisa, né, sobre... meu TCC foi voltado para musculação e gestação. Então, aqui foi dos questionários que eu fiz, no questionário que eu fiz, eu questionei se sentiu algum desconforto durante o treino, tá? A maioria delas disseram que não, das 23 gestantes que foram entrevistadas, 18 disseram que não, e outras disseram que sim, mas que não pararam o treino, tá? E também a grande maioria delas não tiveram restrições. Sobre os benefícios, essa tabelinha que eu pus para vocês aqui também fez parte do meu TCC, tá? Então, a gente tem benefícios que eu já falei para vocês, né? Tanto de força, de recuperação pós-parto, fortalecimento de musculatura. Todos esses benefícios são ligados à atividade física. Então, a gestante tende a ter muita cãibra devido aos inchaços, edemas, né? Os desconfortos intestinais, a melhora do retorno venoso. Então, aquelas gestantes que têm problema com varizes, né? Pode ser muito benéfico para elas, tá? O suporte na melhora do ganho de peso, né? Do aumento de peso, controle da diabetes gestacional, tá? Proteção à depressão, tanto na gravidez quanto no pós-parto, incontinência urinária, a prevenção de lombalgias, né? As dores na lombar, e trabalho da facilitação quanto a recuperação, tá? Seja o trabalho de parto normal ou cesariana. Parto, a gente vai pedir a liberação do médico, tá?
Normalmente eles liberam 30 dias parto normal e 40 dias para cesariana. A gente vai levar em consideração a amamentação. A mulher que está amamentando, ela não é proibida de fazer atividade física. Ela só vai se atentar à ingestão líquida e também à intensidade do treino, tá bom? Continua sendo prescrito que não seja muito intenso, né? Extenuante. Ter a rede de apoio, isso são mais questões psicológicas. Eu só coloquei para vocês terem uma noção do que é o atendimento no APOE, tá? Se atentar a essa questão respiratória, recuperação de períneo, a questão da rede de apoio, né? Vocês, enquanto profissionais de educação física e informação, podem ser rede de apoio para essa mulher que acabou de ter o bebê. Às vezes ela não consegue deixar o filho com alguém para treinar, aí parte a sugestão de ter um ambiente onde você possa receber essa gestante com esse bebê. Você pode estar prevenindo ali uma depressão puerperal. O treino, a gente sabe, né, bem, que libera ocitocina, endorfina, reduz o cortisol. Isso tudo são benefícios da atividade física. E no corpo, no pós-parto, não seria diferente. Então, a gente necessita desse auxílio de atividade física, principalmente se a mulher já estava acostumada, ela vai sentir muita falta. Só que a rotina dela vai mudar muito também, tá? Aqui, eu não vou nem falar muito para vocês, mas é em relação, para vocês lerem um pouquinho o que é a diferença, né, dos transtornos psicológicos que acontecem após a gestação, que é a tristeza puerperal, a depressão, até a psicose, que pode levar a surtos graves, levando a mãe ou o bebê à morte. E é o que a gente quer prevenir, né? Nossa área é a prevenção. Diástase abdominal, tá? Que foi o que eu falei lá no início, ó, quando os feixes da musculatura abdominal se afastam, a mulher, óbvio, que está gestante, mas essa condição ela pode permanecer por até mais de 2 anos, né? A gente tem muitas mulheres na academia que reclamam daquela famosa pochetinha e que querem continuar fazendo abdominal para acabar com a barriga. Infelizmente, não é abdominal que vai acabar com isso, tá? É um trabalho respiratório, é um trabalho de consciência corporal, um trabalho de ativação de transverso, né? Vocês já conhecem o transverso. Então, todo esse trabalho aqui é que vai trazer benefícios, e não só o abdominal, tá bom? Então, é conscientizar essas mulheres de que não é só abdominal que traz esses benefícios. Eu falo muito para vocês, gente, não sou contra abdominal. Só que hoje, conhecendo as metodologias que eu conheço, eu sei que é muito fácil e muito mais benéfico trabalhar o abdômen de outras formas do que com abdominal, tá? Fortalecimento de core, pranchas, pontes, né? Para quem conhece com outra denominação, exercícios com trabalho respiratório, tá? E aí a gente encerra. Desculpa se eu passei alguma coisa muito rápido aí, mas agora a gente já abrir para umas perguntas, né? Deixa eu interromper aqui. E aí, deixa eu olhar aqui no chat aqui, a gente já tem uma perguntinha. Até que mesmo a gestante pode praticar atividade física? Natália, você fala até o final, né? Ela pode praticar até um dia antes do bebê nascer, tá? Não tem restrição quanto a isso, a não ser que aconteça uma daquelas contraindicações absolutas que eu relatei para vocês, tá? No decorrer da gestação. É importante frisar que no final da gestação, mais ou menos da 20ª semana para frente, como o retorno venoso é muito dificultado e pode acontecer uma alteração muito grande isso aí, a tendência da mulher ter hipertensão, desenvolver, né, hipertensão na gestação e também o que a gente chama de quadro de pré-eclâmpsia, tá?
é muito comum de acontecer a partir do segundo trimestre, aí, a partir de 25 semanas, mais ou menos. Então, ter atenção para isso também. Sempre aferir a pressão da gestante no início e no final dos treinos. E normalmente vai até o final. Lara, toda gestante tem diástase? Sim. A diferença é se essa gestante vai ter uma diástase fisiológica ou patológica, tá? Desculpem, agora que eu tô vendo o horário aqui das perguntas, mas a diástase acontece com toda gestante, tá bom? A diferença é só isso aí. A patológica, ela persiste, tá? Ela não, eu vou dizer assim, evolui após o parto, e a fisiológica, normalmente, ela evolui, tá? Deu para responder, Lara? Deu sim. É ótimo. Eliamara, se eu trabalhar o transverso e a questão respiratória, a diástase se fecha por completo? Então, Eliamara, é difícil de falar com você, assim, com certeza. É avaliação individual, tá? Mas normalmente sim. Tanto a ativação do transverso quanto essa questão respiratória, você tem ativação muscular ali, não só abdominal, não só do reto abdominal. Então, você vai fortalecer a caixa torácica um todo, né? A caixa torácica, você tem músculos. Nossa, fugiu o nome aqui agora, desculpa. Mas tem músculos respiratórios que são muito importantes, que estão intimamente ligados ao abdômen, né? Tanto ao reto quanto oblíquos, tá? Quando eu falo respiratório, gente, eu nem citei no início, mas alguns de vocês já me conhecem e sabem que eu tenho o curso do LPF, né? Você já conhece a Jaque, que dá aula para vocês, e ela também trabalha com metodologia. O respiratório não é só o LPF. Então, toda atividade respiratória que você faz, até no Pilates, você tem um trabalho respiratório muito grande. Toda essa atividade respiratória, quando você ativa essa musculatura respiratória, intercostais, né? Essa atividade, ela ajuda muito a diástase, sim. Normalmente, fecha, Liamara. Agora, se for uma diástase patológica, aí já é uma questão até de acompanhar com ultrassom, ver se tem necessidade de uma cirurgia, porque tem diástases, principalmente de mulheres gestantes de múltiplos, né, gêmeos, trigêmeos, que não conseguem fechar, então só com cirurgia, tá? Atividade física tem benefício para o bebê também ou só para a mãe? Não, para o bebê também, tá? O bebê, alguns estudos já comprovam que o bebê, que a mãe pratica atividade física, ele tem um ganho de peso, vamos dizer assim, menor, tá? Ele não nasce aquele bebê, a gente usa muito nos estudos, a gente vê muito falando sobre bebê giga, tá? Que são os bebês que nascem acima de 4 quilos, então esse controle. E a gente sabe que é benéfico para o bebê, tá? Esses estudos já comprovam isso. Dentre outras questões também, né? Até no desenvolvimento motor da criança, eu vou até procurar o estudo para mandar para vocês, que eu acho bem interessante. No desenvolvimento motor, interfere a mãe ter treinado durante a gestação, tá? Quais exercícios são mais indicados? Beleza. Quais exercícios são mais indicados para gestantes que buscam parto natural? Ana, na gestação, eles focam muito em agachamentos, tá? Para ter essa questão de mobilidade pélvica. A gente tem exercícios na bola, aquela bola suíça, de soltura na lombar, no quadril, tá? E também o trabalho em parceria com fisioterapeutas, que aí já não é a nossa área, tá? Que é preparação direta do períneo. Então, já seria uma parte mais da fisioterapia mesmo. Já os nossos exercícios é mais assim, trabalhar um alongamento na região do quadril, né? Esses exercícios de soltura pélvica,
Eu posso mandar para vocês depois alguns exemplos, porque é difícil de ilustrar assim só falando. Mas, em especial, o que eu falo para vocês hoje é trabalhar o condicionamento dessa aluna, tá? Durante toda a gestação. Então, é muito importante, mesmo que a gestante é magrinha, ela não precisa de fazer uma atividade, um exercício funcional ali. Exercícios funcionais são para a funcionalidade do corpo. Então, isso vai demandar no parto, essa funcionalidade vai ser muito requisitada. Então, esses movimentos de agachamento, soltura pélvica mesmo, a bola suíça, a gente trabalha bastante com a bola suíça, né, fazendo aqueles movimentos de retroversão e antroversão pélvica, lateralizando o quadril, alguns alongamentos, a mobilidade de quadril no finalzinho da gestação, desde que essa gestante não tenha dores extremas, né, na lombar, porque a mobilidade ela pode proporcionar ali um desconforto maior para a gestante. A yoga é muito recomendada. Para quem ainda não fez, eu recomendo que vocês, pelo menos, participem de uma aula de yoga para vocês conhecerem um pouquinho. A yoga ajuda muito a gestante. Ponte dorsal é contraindicada para o terceiro trimestre? Lara, ela não é contraindicada. Você pode fazer, né? Como eu citei. Só que quando você põe a mulher em decúbito dorsal, você tem essa compressão, essa tendência a ter uma compressão da veia cava abdominal, o que vai dificultar o retorno venoso, né? Já está um pouco mais dificultado pelo volume do né, uterino. Então, eu recomendo que você possa colocar sim, fazer, porque ele é um exercício ótimo para fortalecer glúteo e lombar, e essa mulher precisa disso nesse momento. Então, você pode fazer, desde que você tenha cuidado de não ultrapassar 2 minutos e meio, 3 minutos com essa mulher deitada ali em decúbito dorsal. Então, deu um intervalo, fez uma série, deu um intervalo, você vira ela de lado, tá? Ela fica ali em decúbito lateral, descansando, porque ela não vai ficar conseguindo levantar também toda hora, tá? Porque é difícil, a barriga já vai estar grande, né? E aí ela pode voltar de novo, depois fazer mais uma série, e assim você dá prosseguimento. Ô, Luciana, sobre a ponte dorsal, se colocasse ela, tipo, ao invés de deitada no chão, colocasse ela no apoio de uma bola suíça por baixo para que ela fique menos deitada, seria válido também? Então, pode, no banco. Eu não gosto muito de usar a bola suíça para esse exercício específico, porque a gestante ela já está ali com o efeito da relaxina, principalmente no terceiro trimestre, né, mais ativo. Então, você tem que ter em consciência que as articulações, né, tornozelo, joelho, já está mais fragilizado, tá? Parece que não, mas a relaxina, ela influencia muito, muito mesmo no corpo da mulher. Dores surgem assim do nada. As meninas, né, algumas das gestantes devem que as dores parecem que estão passeando pelo corpo. E pode ser efeito da relaxina, né, na articulação. Então, assim, eu não recomendo a bola suíça para esse exercício pela instabilidade que ela provoca, tá? Mas não é proibido também. Se é uma aluna de personal sua e você tá ali do lado o tempo todo, tranquilo, não tem restrição em passar, né? Em prescrever. O banco é uma ótima estratégia, né? Você apoiar as escápulas, a região escapular no banco e fazer, e aí depois você pode deixar ela sentar, né? No chão, em algum lugar. Mas evitar isso aí. Se você colocar ela deitada, de barriga para cima, e ficar, né, nos intervalos virar, não tem problema nenhum também, tá? Não é errado fazer isso, não. Porque tem gente que já olha, julga, não posso deitar uma grávida de barriga para cima. Agora, se atente para as reclamações dela. Às vezes nem é questão do retorno venoso, mas a barriga fica tão grande no final que ela vai se sentir incomodada, ela vai sentir falta de ar. Então, às vezes ela mesma vai falar, não, Lara, eu não quero. Tem um suporte triangular, que o pessoal da fisioterapia usa muito, eu esqueci o nome aqui agora,
mas ele é tipo uma rampinha. Ela pode ser uma boa estratégia, ela é igual um travesseirinho. Pode ser uma estratégia para você colocar ela e ela não ter esse desconforto abdominal, tá? Entendi. Muito obrigada. Nada. Período puerpério. O treino pode interferir na produção de leite? Ah, tá. Pode interferir, mas para melhor, tá? Quando você tem o treino, você tem efeito hormonal. A prolactina é um hormônio. A prolactina ela só é liberada pelo corpo quando você está com a sensação de bem-estar mental boa, tá? Então, antes da prolactina, a gente tem a ocitocina em trabalho em conjunto ali. Se você tem uma aluna que ela tá ali com uma depressão puerperal e a ocitocina dela tá lá embaixo, o cortisol tá cá em cima, você vai ter desequilíbrio e corre risco dessa mãe até sofrer com desmame precoce por causa dessa alteração hormonal. Quando você aplica atividade física, a tendência são esses níveis hormonais se equipararem ou, né, reduzir o que se espera, reduzir o cortisol, aumentar aí a ocitocina e automaticamente vai aumentar a prolactina e vai interferir sim na produção. Ela pode produzir mais leite. Ah, Lu, mas eu tenho medo, minha gestante não quer treinar porque ela tem medo de reduzir. Se houver treinamento extenuante, temperaturas altas, sem hidratação, tempo delongado de treino, tá? E isso pode interferir de forma ruim, pode reduzir a produção de leite. Então, o principal na amamentação para você recomendar para sua aluna, estou treinando uma pessoa que está amamentando, pode não ser até nem pós-parto, no puerpério não. Pode ser, sei lá, 1 ano e meio depois. Muita água, muita ingestão de água, acima dos 2 litros que já é recomendado, né, para gente, normalmente, essa gestante tem que tomar muito mais água, tá bom? E pode alterar o gosto, tá? Alguns estudos trazem, mas não tem nenhuma confirmação, assim, de estudo com confiança, bem confiável em relação a isso. Foram estudos que foram até questionados, que o lactato produzido pela mulher quando o treino é um pouco mais intenso, ele pode interferir no gosto e o bebê deixar de querer, vamos dizer assim, amamentar, né? Mas não foi nada, não foi comprovado, não é um estudo confiável, tá? Então, em relação ao gosto aí, vai ser percepção da sua aluna mesmo. Mais alguma pergunta? Alguém? Luciana. Pessoal, alguém tem mais alguma questão? Tranquilo? Então, Luciana, queria registrar, né, mais uma vez, a felicidade, né, que você está compartilhando com a gente esse momento, né, você, antes, eu não sei se é claro que você lembra, né, você dividia esse tema, né, com outras pessoas, e agora eu acho que você, te acompanhando nas redes sociais, eu acho que seu investimento, né, nessa temática está muito forte, né, o pessoal, não sei, o Luciano me falou indiretamente outro dia, mas ela está fazendo uma pós-graduação relacionada, né, à saúde no momento, então a educação física, a gente está num momento onde que o pertencimento com a saúde fica muito forte, né, e a presença do profissional de educação física nos hospitais, né, isso entra numa prerrogativa legal, né, então eu acho que a Luciana é um ponto forte, né, de apoio para vocês, queria registrar mais uma vez o agradecimento, não vou alongar muito, Luciana, que a prova que eles vão fazer já vai estar liberada daqui a pouco, sabe? Então por isso que estão um pouco ansiosos aí, né, então, mas vai ficar aberta até sexta-feira, não se preocupem. Tá? Então, Lu, muito obrigado, parabéns aí pelo seu investimento, pela dedicação aí, tá? Obrigadão. Eu que agradeço, Samuel, pela possibilidade, né, de trazer informações para os alunos. É uma área que está crescendo muito, igual você falou, a gente está sendo muito questionado, né? Foi muito questionado essa questão de estar com academias e estar sem atendimentos profissionais de educação física, né? E
e a gente é parte importante da prevenção, né? A gente não trabalha com tratamento, mas a prevenção à saúde é nosso dever, nosso papel. E aí entra a questão da gestante, né? Hoje a gente tem uma conscientização muito. Quem quiser, eu estou à disposição para informações, cursos, que queira buscar especialização também, porque não é concorrência, a gente, pelo contrário, eu acho que a gente precisa de trazer mais pessoas para a academia. E tem muitas gestantes que precisam estar na academia, em atividade, nas praças, né? Perfeito. Então, agradeço muito a oportunidade, as meninas também, o pessoal que acompanhou aí. E desculpa qualquer coisa aí com Não, imagina, deu tudo certo. Imagina, deu tudo certo. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Eu tenho que esperar todo mundo sair, tá? Tchau, tchau.